paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, glória a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar cada um de nós nessa tarde. Glória a Deus, gostaria de estar compartilhando a palavra do Senhor com os amados irmãos nessa tarde. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo Deus, poderoso é o Senhor, meu Pai, que se encontra no livro de Jeremias 28, 15 e o 16. Vamos estar lendo nessa tarde. Disse Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiastes em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que lançarei sobre a face da terra, e morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo Deus, poderoso, maravilhoso é o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, meus amados irmãos, que, glória a Deus, aleluia, Jesus, o profeta Ananias vai de encontro, à casa do Senhor, e estando ali com o povo, ele começa a profetizar, dizendo no nome do Senhor, que Deus tinha quebrado, aleluia, Jesus, o jugo, da Babilônia, de Nabucodonosor, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluias. E falando que o Senhor, aleluia, Jesus, trazeria, os exilados, por volta de 2 anos. E ele ainda deu um prazo, ele deu um prazo para que o povo voltasse, aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali ele indo de encontro, ali Jeremias junto ali, estava ali, aleluia, Jesus. Apenas Jeremias falou amém, Mas nada Jeremias fez. Porque, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, Jeremias sabia, aleluia, Jesus, diante do Senhor, que aquela palavra, glória a Deus, aleluia, Jesus, não vinha de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Jeremias começa a confrontar, aleluia, Jesus, o profeta Ananias, aleluia, Jesus. Ao ponto, aleluia, Jesus, de o profeta Ananias pregar, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus poderoso, no versículo 12 vai dizer, aleluia, Jesus, o câncer que estava sobre o pescoço de Jeremias, ele pega e quebra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, quando Jeremias começou a confrontar, aleluia, Jesus, o que ele estava falando ali diante do povo, Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas, no mesmo tempo que ele fez isso, quebrando, aquele câncer, algo que Jeremias usava no pescoço, de imediatamente veio a palavra do Senhor, Veio a palavra do Senhor sobre Jeremias, E Deus manda, aleluia, Jesus, falar, aleluia, Jesus, que ali ele tinha quebrado aquele câncer, mas o Senhor colocaria um câncer de ferro, aleluia, Jesus, glória a Deus, um jugo de ferro, glória a Deus, sobre o pescoço dessas nações, aleluia, Jesus. Ou seja, aleluia, Jesus, o que o Senhor quer dizer nessa tarde para os nossos corações? Quantas pessoas profetizando de si mesmo, quantas pessoas mentindo, falando que Deus manda dizer e Deus não está falando nada. E muitas das vezes as pessoas têm discernimento do Espírito Santo, da verdade, aleluia, Jesus, glória a Deus, e não quer confrontar mentira, aleluia, Jesus, para ficar confortável. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias confrontou o profeta Ananias, porque Ananias estava profetizando mentira diante do povo. Aleluia, Jesus, nesses 2 versículos a gente está que a gente estava lendo aqui, aleluia, Jesus, Jeremias, aleluia, Jesus, confronta a mentira de Ananias. E o próprio Senhor manda dizer, manda dizer, aleluia, Jesus, ao profeta Ananias, glória a Deus, aleluia, Jesus, porque ele estava fazendo o povo, aleluia, Jesus, confiar em mentiras. Deixa eu dizer uma coisa nessa tarde, meus amados irmãos, quantas mentiras, quantas pessoas usando o nome de Deus em mentiras, em sujeiras,
pessoas que não têm santidade, não têm vida com Deus, usando o nome do Senhor em mentiras, aleluia, Jesus, fazendo o povo de Deus errar, fazendo o povo de Deus ir para caminhos, aleluia, Jesus, diferente, que é o caminho da salvação de Deus. Quantas pessoas, aleluia, Jesus, falando assim, diz o Senhor, e Deus não está falando nada. E nessa tarde o Senhor está falando assim como Jeremias, Deus está levantando os Jeremias dessa terra, Jeremias para confrontar mentira, Jeremias para confrontar pessoas que estão aí, pessoas que estão mentindo no nome do Senhor, pessoas que estão falando, aleluia, Jesus, e o Senhor não está falando nada, aleluia, Jesus, e a palavra do Senhor vai dizer, glória a Deus, aleluia, Jesus, que a sentença desse profeta Ananias foi, você morrerá. Porque, aleluia, Jesus, para o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, o profeta Ananias estava pregando rebeldia dentro do povo, porque aquele povo estava tendo a sentença que o Senhor tinha decretado, porque aquele povo estava, aleluia, Jesus, no pecado. Aquele povo estava desobedecendo a voz do Senhor, por isso que o Senhor tinha, aleluia, Jesus, autorizado. Por isso que o Senhor tinha permitido que o povo fosse asilado, aleluia, Jesus, fosse e ficasse debaixo do jugo do rei, aleluia, Jesus, da Babilônia. Aí agora, aleluia, Jesus, aparece um profeta, aleluia, Jesus, do nada, profetizando que, aleluia, Jesus, ainda deu uma data, cerca de 2 anos, aleluia, Jesus, o Senhor quebraria, aleluia, Jesus, e a palavra do Senhor vai dizer, meus amados irmãos, que aquele profeta, com falsidade, com palavras erradas, fazendo rebeldia no povo de Deus, no mesmo ano que ele profetizou mentira e rebeldia no meio do povo, ele morre. Aleluia, Jesus. Ele morre no 7º ano, 7º mês do ano. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então a palavra do Senhor nessa tarde é, meus amados irmãos, aleluia, Jesus, se Deus não mandou falar, não abre a boca para profetizar mentira. Não abre a boca para profetizar coisas que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está confrontando, que o Senhor, aleluia, Jesus, está forjando caráter. Então não abre a sua boca para profetizar mentira, engano, aleluia, Jesus, porque o Senhor não está no negócio. O Senhor não está. E aí daquele que estão se levantando aí, ó, os falsos profetas que estão se levantando aí com mentiras, com engano, profetizando que Deus não manda falar. Aleluia, Jesus, e o Senhor está falando aqui nessa tarde, ai desses profetas mentirosos que estão profetizando nos altares, mandando falar, paralisar o ego das pessoas, e o Senhor não está falando. E o Espírito Santo do Senhor não está no negócio. Cuidado, e canta rabassou, porque o final desse profeta aqui, aleluia, Jesus, foi o que? A morte. Porque ele estava profetizando e se levantando, causando rebeldia no meio do povo de Deus. Mas aonde tem um profeta, aonde tem um profeta de Deus, aleluia, Jesus, que prega a verdade, aleluia, Jesus, que vive em santidade, ninguém engana, meus amados irmãos, ninguém engana. Então sejamos um profeta do Senhor, que prega, que diz somente o que Deus manda, não para alisar ego de ninguém. Estamos vivendo um tempo difícil sobre a terra, sobre o evangelho de Cristo, onde as pessoas só querem pregar, aleluia, Jesus, aquilo, aleluia, Jesus, que alisa o ego das pessoas, e não quer profetizar arrependimento, e não quer falar o que Deus manda, aleluia, Jesus, as nações se arrependeu dos seus pecados. Amém, meus amados irmãos, que Deus abençoa. Em nome de Jesus, fica essa palavra nessa tarde, em nome de Jesus.